Vamos, Robson, vamos, Arthur Coutinho. Sejam bem-vindos. Vamos, André Marques, pode voltar, professor. Tudo ok, professor? Tranquilo? Vamos lá. Simbora. Então, voltando no Papo de Boleiro com o ex-jogador, preparador físico e hoje atualmente atuando como árbitro da Federação Baiana, meu amigo e colega André Marques, né? Natural de Salvador, hoje vivendo em Alagoinhas. Seja bem-vindo, professor. Papo de Boleiro, parte 2. Finaliza o seu raciocínio diante da minha pergunta. Com relação ao sindicato, o sindicato é uma situação ao qual a gente, árbitro, não se envolve muito, porque o sindicato ele preconiza algumas coisas com relação a campeonatos e outras situações, ao qual não está alinhado com a entidade maior que é a Federação Baiana, ou seja, é uma entidade que tem seus próprios princípios, sua forma de atuar diferente do que prolonga o que eu disse, que é a Federação Baiana, que é a entidade maior dentro do nosso estado. Então, por isso, eu e muitos outros árbitros da Federação Baiana não fazemos parte do sindicato. Não temos nada contra a sua forma de atuação, todos têm o livre-arbítrio para agir da maneira que bem quiser. Mas nós, como árbitros, a gente busca sempre estar alheio a qualquer situação desse tipo. Beleza, beleza. Legal. O André, existe... A gente sabe que no meio no qual você hoje está atuando, existem simpatias e empatias, né? Existem empatias de jogos, equipes que você vai apitar, e existe simpatia das mesmas onde você vai apitar jogos? Não, o árbitro tem que ser totalmente imparcial. Ele tem que encarar todo jogo como um jogo. Ele tem que sair da casa dele quando... Por isso que a federação ela faz todo esse processo de preparação do árbitro para que ele entenda que ele é o aplicador de regra. Ele é o condutor, né, de uma partida. Então, se ele deixa essa partida cair ou esse nível subir demais, ele pode se prejudicar e prejudicar a própria carreira. Então, hoje, o árbitro ele sai de casa
sabendo que ele tem o papel de fazer a aplicação da regra dentro daquilo que manda o livro de regra. Legal. Hércules Fabiano, Robert Anjos, sejam bem-vindos, meus amigos. O Robson dos Santos, sempre marcando presença. O professor, existe, nós sabemos que existe a banda podre dentro da própria Polícia Militar, dentro da unidade prisional, na qual eu prestei serviço durante 8 anos. E em todos os segmentos existe a banda podre e a banda sadia. Na arbitragem, eu digo a nível mundial, você acredita que exista essa mesma constelação? Banda boa, a galera do bem, a galera do mal, a galera que trabalha certo, são honestos, existem as pessoas de má índole, mal intencionado, faz o jogo sujo? Se existir na arbitragem, graças a Deus eu não tive o desprazer de conhecer. Hoje, dentro do âmbito da arbitragem, eu vejo pessoas muito focadas no seu trabalho, porque, além de tudo, por não ser uma profissão promulgada em carteira assinada, com seus direitos, como os outros trabalhadores brasileiros, então a gente tem que preservar muito a nossa imagem. O nosso presidente da Comissão de Arbitragem, Jailson Macedo Freitas, ao qual mando um forte abraço, ao Jailson, também, quando estava como árbitro, era uma referência muito grande, por 2 motivos, pelo lado profissional e por ser baiano, por ser negro. Então, a gente tinha um espelho muito grande pelo caráter, pela forma de atuação. Então, forte abraço ao nosso presidente da CEAF. Então, a gente busca sempre estar dentro de um patamar de excelência, vendendo uma boa imagem. Então, para o árbitro vender uma boa imagem, eles têm que estar bem, porque hoje, Leone, se eu apitar o seu jogo, te conhecendo, se eu te favorecer hoje, amanhã vai ter um jogo onde você pode estar sentado na arquibancada e você pode ser uma testemunha e dizer assim, olha, aquele erro ali foi porque ele quis, porque no meu jogo, ele é meu amigo, ele não deu um pênalti porque ele é meu amigo, ou porque uma outra pessoa pagou. Então, para você vender uma boa imagem, você tem que chegar em qualquer lugar e dizer assim, eu fiz o que eu achei correto, o que eu estudei, o que está ali na regra, e não o que alguém, ou que algo, ou que fora de campo alguém tenha a intenção de levar vantagem em uma outra situação. Então, a gente busca sempre estar com a lisura total. Então, se há uma banda podre dentro da FBF, eu não conheci, graças a Deus, conheço muita gente dentro da Federação Baiana, tive o prazer de conhecer, de conviver, a gente sempre está fazendo atividades e vejo todo mundo assíduo, todo mundo preocupado em ajudar o colega, sempre quando um tem uma dificuldade, tanto na parte física, na parte técnica, nas provas teóricas, sempre alguém está um ajudando o outro, então eu acho que naquele meio ali não cabe banda podre, então se há ou se houve, eu não cheguei a conhecer e espero não conhecer. Legal. Eu só queria ratificar aqui, professor. Eu especifiquei a nível mundial. Eu não direcionei Sim. a Federação Baiana. Eu quis dizer, se você entende que exista essa galera do mal. Eu digo a nível mundial. Embora nós sabemos que já houve relatos, né, a nível Sim. nacional, né, onde Sim. houve a CPI da arbitragem, enfim. Sim. Infelizmente, né? Até porque, infelizmente, lamentável, até porque quero aqui expor meu respeito pela entidade, né, que você é afiliado, que é a Federação Baiana. Então, a gente só faz uma pergunta, porque nós estamos aqui numa live, acho que está dentro do contexto. Queria mandar um abraço aqui para a dona Gildete, rapidinho, André. Dona Gildete, nossa amiga, esposa acho que é do Galego, lá de Zé de Quelé. Betinho Lude, Betinho, ô Precó, bota o nome do Instagram, Precó, cara. Professor Precó, do Talentos da Serra, escolinha que eu recomendo. Iago Barbosa, lateral esquerda da seleção de Serrinha. O Marlon Lopes voltou. O Kleberson,
lá do CSU. Enfim, Isso. o Juan Falcão está te parabenizando aí. André, você é monstro, até no nome. Esse aí é meu parceiro, grande Juan, professor de educação física também, cara bom, cara do bem. Cara, você é show de bola, viu? Tamo junto. André, vamos dar seguimento aqui, meu irmão. Galera, mais uma vez quero deixar aqui claro para nosso amigo Maradona do Scratch, lá de Teofilândia, acabou de entrar aí, um parceiro da bola. Seja Sim. bem-vindo, professor. A galera aí pode interagir, fazer perguntas e fiquem à vontade para interagir. Professor, qual era a minha próxima pergunta? Deixa eu olhar aqui no meu rascunho. E botar O uma todo... pescazinha, uma cola. mas tá aqui na frente, ó. É, Professor, falei. veio preparado, né? Claro. Um Professor, abraço também pro meu amigo Para quem? Salatiel, amigo nosso aí, trabalhou aqui próximo da minha casa numa arena de esporte. Na outra live ele ficou invocado que ele não conseguiu participar, né, na live de uma outra situação, e hoje, graças a Deus, ele está aí. Forte abraço, meu amigo Salatiel. Vamos lá. Forte abraço aí ao Salatiel, ao João Lucas, ao Leanderson, acabou de entrar. Euclides faz uma pergunta aqui. O Euclides pergunta: André, qual foi o melhor jogo que você já apitou? E se foi o 15-0 na final do campeonato do Boa União? Não, olha bem, veja bem. Esse foi um campeonato, não foi. Essa situação de 15 aí foi a quantidade de pênaltis, meu amigo. Eu estava estranhando, um placar de 15 não O tinha jogo foi adversário. placar normal, 1-1. E na disputa de pênaltis nós tivemos 15 penalidades por O cada Euclides, equipe. meu amigo. André é time grande, meu irmão. André não vai pintar campeonato. Eu tenho certeza que André não vai. André hoje é time grande, irmão. Elabora a melhor pergunta, parceiro. Tamo junto. Sim, André. Fala aí se foi o melhor jogo. Se não foi, diga qual foi o melhor jogo. Olha, hoje, eleger um melhor jogo hoje é meio complicado, porque eu costumo dizer aqui no município que eu sou o árbitro dos jogos difíceis. Aí, quando os diretores estão aí com a corda no pescoço, tem um clássico, aí ele delega essa função a quem? Professor André e o nosso amigo professor Lismar, a quem eu também deixo um forte abraço aqui a essa lenda do futebol, da arbitragem dentro de Alagoinhas, um cara o qual eu aprendi a gostar, aprendi muito a apitar com esse cara, e hoje é um irmãozão dentro da profissão da arbitragem aí, que é quem divide justamente essa tarefa de apitar os clássicos dentro do município e dentro da região. Então, hoje, para eleger um jogo, realmente fica meio complicado. Eu tenho diversos jogos, nós tivemos vários e vários jogos, muitos difíceis, então eu prefiro não eleger um jogo hoje. Eu digo sempre que todos os jogos, para mim, são uma grande final. Tá aí, Euclides. Respondida a sua pergunta. André não é árbitro de campeonato de 15-0, não, tenho certeza. O jogo foi 1-1, cara, e aí na disputa de pênalti, realmente, todos os batedores estavam bem alinhados. Quando um goleiro pegava, o outro ia lá e pegava também. E aí fomos para a alternância e depois voltamos para aqueles 5 primeiros que bateram. Então, nós tivemos 15 pênaltis para poder definir o campeão, que foi a equipe do Mangalore City. Beleza. Quero saudar aqui o pessoal do União Esporte Clube. O Fernando Gabriel está perguntando se está aberto para perguntas. Tá sim, Fernando. Fique à vontade, vai ser um prazer. Prazer aí, a interação de vocês aí na nossa live. Até que surge a primeira pergunta dos nossos convidados, dos nossos participantes, eu vou fazer mais uma, que é: André, nós sabemos que o árbitro ele é um ser humano como qualquer outro. Né? E acho que todos os árbitros, antes mesmo de ele ser árbitro, ele torcia para um time. Você acha que é antiético o árbitro expor a equipe que ele torce? Você acha que não interfere, não tem problema? Enfim, ou você acha que ele tem que omitir isso uma vez que ele passou a ser árbitro de futebol?
Olha bem, hoje eu vejo o futebol de uma outra maneira. Aliás, quando eu passei a trabalhar como preparador físico, a gente já deixa um pouco essa paixão por uma equipe e começa a pensar no seu trabalho. Infelizmente, nesse momento, a gente tem que usar essa palavra, não sei se é uma palavra correta, mas o egoísmo nesse momento, entre aspas, tem que ser maior, porque você tem que pensar muito no seu trabalho, porque se tu direciona, que por exemplo, hoje a equipe ao qual a gente tem uma simpatia hoje é o Atlético de Alagoinhas, é do meu município, mas eu já trabalhei em jogos do Atlético de Alagoinhas e eu tive que ser a equipe de arbitragem. Então hoje eu torço pelos árbitros e não por nenhuma equipe hoje, graças a Deus a gente acaba positivando isso na nossa mente, de que nós temos que torcer pelos árbitros para que isso possa nos ajudar. Legal. O João Lucas, André, ele está fazendo uma pergunta muito interessante, por sinal, que é a seguinte. André, qual é a maior dificuldade em apitar jogos da categoria juvenil? Infelizmente, o desconhecimento da regra, porque infelizmente as equipes ela preconiza muito os ensinamentos técnicos da atuação como atleta, como jogador em si, para cada um exercer a sua função, né? Lateral, goleiro, zagueiro, meias, atacantes, volantes, etc. Mas eles preconizam um pouco a, a parte de conhecimento da aplicação da regra. Então, às vezes, o jogador ele tem algum direito, ele abre mão desse direito e acaba errando, se excedendo em outras coisas que não é relevante dentro da partida. E o uso da força desproporcional, às vezes eles ainda não conseguem dosar a quantidade de força, e normalmente, às vezes, em jogo de juvenis, a gente vê muitas jogadas ríspidas, ao qual a gente percebe que não há uma intenção em machucar, por uso de força excessiva. E aí, aos poucos, eles vão começando a dosar, como a gente chama na gíria do futebol, essas divididas, esses agarrões, essas coisas, eles vão começando a alinhar isso aí para o futuro. Mas, com certeza, o uso das forças excessivas. Aí eu estendo a pergunta do João Lucas, professor. Você... Então, sendo assim, diante da tua resposta, é mais fácil apitar um jogo do profissional? Nesse critério Pelo de critério, conhecimento da sim, regra. conhecimento da regra, mas hoje no Brasil nós vivemos uma situação muito complicada, porque eles se atêm muito a ver aquela coisa, por exemplo, se um profissional de arbitragem, ele está ali como comentarista de arbitragem, ele passa, olha, ali foi uma jogada, eu já vi alguns comentários, e aí o jogador chega lá e absorve só aquilo ali. Mas a regra ela tem uma fundamentação muito maior, uma amplitude maior em determinada situação. E, por exemplo, com a situação do último homem. O pessoal fala muito em último homem, foi o último homem. O último homem, na verdade, é o goleiro. Se a gente observar, o último homem é o goleiro. Então, a gente observa o penúltimo jogador. Porque o penúltimo jogador pode ser o goleiro e o último jogador pode ser o atacante, se o goleiro sair da área. Então, nós temos uma situação, várias situações. Então, quando favorece aquele jogador, ele quer que marque. Mas quando não favorece, mas o fulano de tal lá da televisão falou que essa jogada não é assim. Mas dentro da regra, ela tem um leque de situações ao qual a gente tem que fazer a aplicabilidade da regra. Então, muita gente desconhece a regra, porque o livro de regra ele tem muitas situações. E, como eu disse, ela tem umas variáveis ao qual a gente tem que atentar muito para poder fazer a aplicação. Por exemplo, essa situação do último homem, onde pode ser um doxo, a gente tem que considerar diversos fatores. Direção, a distância, domínio de bola e número de jogadores. Então, isso a gente tem que analisar aí cerca de menos de 2 segundos, a gente tem que fazer toda essa avaliação do campo. Por isso que é muito importante a gente estar muito atento ao jogo, à parte tática, à parte técnica do jogo, para poder fazer a aplicação normal.
Legal. Eu acredito que a sua resposta já tenha sido a próxima pergunta, que é do Fernando Gabriel, que ele pergunta, na oportunidade, ele perguntava qual o mais difícil, trabalhar em jogos amadores ou profissionais. Eu acho que a O resposta acho que profissional prevalece. facilita bastante, bastante até mesmo porque você tem, primeiro, no profissional você não é um campo aberto. Você tem um estádio onde você lida somente com quem está relacionado ao jogo. Se houver uma invasão de campo, uma situação externa, a polícia vai tomar conta. Se é uma situação de quem está participando da relação do jogo, você vai poder tomar uma atitude punitiva, ao qual a regra implica hoje em algumas situações. Por exemplo, invasão de campo de um diretor para tentar tirar um gol. Antigamente, daria bola ao chão, com reinício de jogo, e o cara seria expulso. Hoje, se for dentro da área, é um tiro penal. Se for um jogador expulso, um jogador substituto ou um membro da comissão técnica. Então, a regra já é bem diferente. Se você faz isso no amador, como seria? Entra um torcedor lá e tira o gol. Não está na regra, Erra. o jogo vai ter que ser reiniciado com bola ao chão, porque ele não compõe a regra, não compõe o jogo, então vai ser considerado como um corpo estranho dentro do campo. Então, corpo estranho, bola ao chão. Então, é muita situação a qual a gente se apega muito, mas eu gosto de apitar sim, com o campo aberto, gosto de sentir também o calor de mais próximo da galera. Também tem muitos jogos aí, como a Liga Visão do Futuro, como o Barreiro, como o Mangalô, aqui no nosso município. Como o município Círculo Vizinho aqui, nós temos alguns jogos muito bons, como Itanagra, né? Agradecer aí o pessoal de Itanagra, ao Sandro, ao nosso amigo Edmilson, que nos contratou para a gente fazer o nosso trabalho lá. Quando acabar essa pandemia, a gente vai continuar lá no campeonato. Olha só, legal. O Mundo da Bola, né, que é o pessoal lá da Paraíba, está dizendo assim: teve um jogo da Copa do Brasil que estava passando na TV e teve um pênalti não marcado. O dirigente mostrou o erro para alguém da comissão técnica. Qual punição poderia dar a esse dirigente? Olha, é meio complicado a gente, agora sem ver as imagens, a gente falar qualquer coisa sobre. Mas o árbitro deve tomar as medidas cabíveis. Se ele falar qualquer coisa fora do campo e o árbitro achar que deve ser punível de cartão, o árbitro pode até expulsar, pedir que ele se retire dali do âmbito do campo de jogo, né, da parte de fora, da parte externa do campo, e ele possa se retirar. Se ele adentrou o campo, as medidas, se ele tocar a bola, né, tem uma punição, se ele não tocar é uma outra punição. O reinício de jogo é diferente para cada situação de jogo. Se ele adentrar, como eu falei, e essa bola estiver em jogo, e ele tocar a bola, além de ser expulso, é um tiro livre direto contra a equipe dele. Se ele não tocar a bola, é um tiro livre indireto contra a equipe dele. Se ele não estiver próximo, também tem uma situação de bola ao chão, então cada situação a gente deve preconizar uma determinada sanção disciplinar. Legal, boa resposta aí. Mandar um abraço para o meu amigo Valnei Matos, São Paulino Roxo, marcando presença. Emanuel Neto, Netão Barril. Ele está dizendo que nessa oportunidade foi o Washington Coração Valente, que hoje ele atua como Sim. treinador no jogo Botafogo e Caxias do Sul. Franklin Carvalho pede relatar no seu... Acho que ele está acrescentando na tua resposta. Relatar no seu relatório, inclusive, o acontecido, não é isso? Sim, sempre a gente faz um relatório, todas essas intervenções, todas as punições, as sanções disciplinares com cartões, seja ele para os atletas atuantes dentro de campo ou para os diretores que estejam fora, caso tenha situações de invasão ao campo, objetos lançados pelos espectadores, tudo isso é anexado e relatado em súmula. Meu amigo Franklin de Carvalho, grande árbitro. O Franklin Carvalho falou anteriormente que, na verdade, ele acredita que as regras deveriam ser incentivadas aos garotos desde a base, né? Coisa que Sim, poucos sim. clubes fazem. E se você concorda? Concordo plenamente e no campeonato ao qual eu frisei nesse instante de uma cidade ciclovizinha aqui,
Eles tiveram uma ideia muito bacana e ajudou bastante o andamento do campeonato. Uma simples ideia. No coffee break de entrega dos materiais de jogos, no coffee break onde eles entregaram o regulamento, onde foi sacramentado a abertura do campeonato, eles levaram um árbitro, por sinal é muito conhecido meu, conheço desde quando ele nasceu, para poder dar uma atualizada com relação às regras, a forma de atuação dos diretores, quais sanções eles poderiam ser enquadrados diante de um jogo, e nós não tivemos nenhum tipo de incidente relacionado à invasão de campo de jogo, agressão verbal por parte do diretor, atleta e etc. Ou seja, nós não tivemos um relatório relacionado a esse tipo de situação. Por quê? Lá nessa palestra, na oportunidade, a gente enfatizou bastante com relação às punições ao qual um membro da comissão técnica está sujeito desde o momento que ele coloca seus pés em cima da linha do campo de jogo. Então, isso aí, se isso é feito na divisão de base, um estudo da regra mais minucioso, onde os atletas iriam saber os seus direitos e os seus deveres, com certeza nós teríamos uma facilidade maior na prática e na aplicação das regras do futebol. Na prática, por parte dos atletas, eles iriam praticar sabendo o que eles deveriam ter por direito e o que eles deveriam receber como dever. Então, a partir do momento que as equipes atentarem de que é de fundamental importância a educação com a regra, nós teremos um futebol muito mais brilhante, muito mais bonito do que o que já temos. Excelente, e eu assino embaixo, concordo plenamente. Mandar umas boas-vindas aí ao nosso amigo Leomar, a Cristiane, o Franklin Carvalho, mais uma vez, faz uma pergunta aqui, professor, que é a seguinte. Pergunta para André, como trabalhar no jogo e ao final não receber a conta, como nós saímos do estádio sem receber. Infelizmente ainda existem diretores que não têm compromisso. Franklin, não me lembre não. Estávamos juntos, eu, Franklin e mais dois. O André, deixa eu só dar uma estendida na pergunta, antes de você fazer o seu relato. Ele falou de um acordo que não foi cumprido. Aí eu estendo um pouquinho a pergunta dele. Esse acordo financeiro, onde você vai atuar, esse acordo não, esses valores, eles não são pagos momentos antes horas antes da partida, ou se eles são pagos geralmente pós-partida? Ainda são pagos pós-partidas, né? E essa cota ela fica por conta da equipe mandante. A equipe mandante ela recebe um modelo do jogo com todas as despesas ao qual eles já sabem, né? Desde quando é feito o coffee break, para que eles tenham a tabela e todo o andamento, como será o campeonato, eles já sabem de quanto serão as cotas da arbitragem, quanto eles têm por obrigação. No arbitral, né, professor? No arbitral já sai tudo isso. Já sai tudo isso, então alguns ainda, como o Franklin relatou, eu e ele, nós passamos por essa situação mais de uma vez, infelizmente, e os diretores ainda acham que os árbitros não necessitam, né, de ser levado a sério, de não ter um comprometimento direto com esses profissionais que se arriscam desde o momento, que fazem por amor, que estão ali por dedicação, por gostar de estar ali, e ainda quando acaba um jogo, às vezes nem satisfação eles dão, e a gente fica à mercê de alguém a ter que ajudar, às vezes até para a gente pegar uma condução para retornar para os nossos lares. Mas, graças a Deus, a instituição a qual a gente trabalha, a gente está alinhado, tem um compromisso, o comprometimento de arcar com qualquer situação, quando eles sabem por nós de que o pagamento não foi efetuado, eles pedem o número da nossa conta e fazem os depósitos para poder a gente não ter o prejuízo financeiro. Eles sempre arcam com essas situações, depois eles veem como eles fazem com os clubes. Mas, Franklin,
pelo amor de Deus, que nunca mais a gente tome mais um toco desse. Ah, era isso que eu ia te perguntar agora, professor. Já tinha acontecido outras vezes, ou se essa só foi a primeira e única? Esperamos, né, que seja. Olha, eu tive poucas vezes, já tive aí também aqui em Alagoinhas, uma outra liga também já, já também prometeu pagar os nossos cachê depois do jogo e depois não tiveram, olha, depois a gente deposita, ou então te procuro durante a semana e a gente faz o pagamento. Mas, enfim, né? Infelizmente, alguns diretores ainda pensam um pouco mais em você, né? No eu, do que no próximo, e imagina sempre assim, o meu já está garantido, o dele lá, depois a gente vê, depois a gente dá um jeitinho, né? Ou talvez eles achem que a gente gosta de brincar de hábito, só que a gente não brinca, a gente faz a coisa Trabalho, séria, né? faz a coisa São acontecer, é um profissionais, né? trabalho, com certeza, e há todo um investimento, né, Leone? Com Porque certeza, irmão. a gente se priva de muita coisa, né? A gente tem reclamação da família, a gente tem filho, eu tenho um filho de 18 anos, por sinal, mandar um abraço para o meu filho, Caio Eduardo, aí, que sempre nos acompanha em algumas empeitadas de arbitragem, está sempre colado aí, é um filho amigo, ao qual eu agradeço muito a Deus de ter esse filho, então é um parceiraço meu, então eu mandar um abraço aí para o meu filho. Legal. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Menandro, né? Cara sensacional, tá marcando presença. O Paulo Vicentenar, Vicente Ribeiro, o César, acho que é uma mulher, Cecena, enfim, sejam todos bem-vindos. Surgiu mais uma pergunta do nosso amigo. Caramba, que nome é esse? Cel... É o Salatiel, André? Salatiel, Salatiel, é o Celtis. Vê se é aí o que está perguntando. Comecei a admirar o deixa eu dar trabalho uma, de André. Dá uma olhadinha, meu, me ajuda sim, aí. É o Salatiel? deixa eu dar uma olhadinha aqui agora, Quando ele Euclides, fala Salatiel, Sealt Souza. Acho que é ele mesmo. Você fala o nome dele na estante é esse aí. mesmo, Vamos Salatiel. lá. Ele faz um comentário interessante que ele diz o seguinte, professor. Comecei a admirar o trabalho do André quando ele substituiu um outro árbitro e depois do jogo um dos jogadores passou meia hora gritando na cara do André Marques, o qual manteve-se calado. Ou seja, sangue frio, né? Para uma ação, para cada ação uma reação. A sua reação foi somente ouvi-lo, né, professor? Acho que até mesmo acho que enquanto não houver uma agressão física, acho que você se manteve calado, quieto, né? Porque a agressão física acho que já muda o cenário da situação, não é isso? Com certeza, isso aí foi Até porque nós somos momentâneos, né? Uma agressão física, a gente fala que não vai revidar de repente, a gente pode revidar. com certeza, toda ação existe uma reação. Agora, acima de tudo, a personalidade que nós tivemos, porque assim, quando você sabe que o seu trabalho foi bem feito, você tem que ter uma autocrítica, primeiro, para poder a gente poder se olhar no espelho e dizer e poder sentir satisfação em se olhar no espelho. Porque quando o ser humano não consegue se ver no espelho como um humano, né, como uma referência, ele tem que repensar, deixar de colocar a culpa nas outras pessoas e rever os seus próprios conceitos. Então, naquele momento, o árbitro que estava, que vinha apitando esses eventos dele, ele costumava gritar, se impor, e o árbitro não tomava algumas atitudes. No dia que eu substituí esse árbitro, nesse evento, eu tive a personalidade de fazer com que ele se calasse dentro do campo de jogo, dizendo para ele, olha, eu estou aqui como árbitro e você como atleta. Não confunda os papéis. Você veio para jogar e eu para aplicar regras. Então você está passando do seu direito e querendo tomar o meu direito. Então aqui, cartão para o senhor. Primeira vez. E aí se continuou e deu mais uma falta. E aí foi marcada a falta, não era uma falta temerária, uma falta normal de jogo, onde a gente não precisava dar cartão, e ele reclamou tão somente da falta. E eu falei para ele que tinha acabado a reclamação.
ele se estendeu na reclamação, passivo de um cartão amarelo, como ele já tinha, por outra reclamação, tomou-se o vermelho e ficou de fora. Então ele não acreditou que existia um árbitro capaz de tirar ele do jogo, né? E assim foi feito. Então, quando acabou esse evento, ele, de um tom muito nervoso, muito excitado, começou a falar que eu não sabia apitar, começou a falar um monte de coisa, mas até então sem agressões, e ele falava muito alto, e eu consegui olhar nos olhos dele, foi a única atitude, foi colocar os meus braços para trás, demonstrar a ele que não tinha medo, e olhar dentro dos seus olhos, onde nesse momento eu consegui quebrar toda aquela raiva, aquele ódio que ele estava sentindo, sem dizer uma palavra para ele, e depois os colegas dele falou o que ele precisava ouvir, o que eu não precisei falar. Os colegas deles falaram da minha atuação, elogiando na frente dele e dizendo que o causador de tudo foi ele, do problema dele, e da equipe dele ter perdido justamente foi o destempero dele dentro do campo, que passou para os outros atletas, e a equipe dele acabou sendo derrotada. Olha só, quero mandar um abraço aí, aproveitar, André, a oportunidade do relato. Entrou o meu amigo, meu parceiro aí, ó, Valdir Reis, professor de MMA. Se quiser contratar o cara bacana. aí. O homem já esteve até nos Estados Unidos, no UFC, viu? Professor de MMA, bacana. Time grande. Valdir Reis, meu irmão. Parabéns, tamo junto. Valdir. Meu amigo o André, Gabriel. Tá pode falar, meu irmão. Aqui. Viu, Gabriel? Tá aberto sim a pergunta, pode falar, pode ficar tranquilo, entendeu? E outra pergunta aqui, Chapecoense e Novo Horizonte. Esse 15-0 foi entre Chapecoense e Novo Horizonte. Mas a Chapecoense estava faltando jogador. Eu não lembrei se foi 15-0 não, foi menos que isso. Não, o Euclides está falando aqui com 15-0, o jogo Chapecoense e Novo Horizonte. Eu lembro desse jogo que a Chapecoense foi, acho que com 7 jogadores. Não, André, esse jogo aí, ele falou lá atrás, é porque ele já para você chegou agora, mas para mim já passou, ó. Ele relatou que o jogo, a final do campeonato de 15-0, você falou que no 15-0 foi com as penalidades, que o jogo foi 1-1. Aí ele disse que foi o jogo da Chapecoense. O jogo da Chapecoense foi durante o campeonato, uma final, não foi não. Agora eu não lembro se foi 15-0 não, viu? Eu acho que foi menos. Agora que foi uma goleada foi porque o time não tinha reserva e só estava com 7 jogadores em campo. Então a obrigação de quem está com 11 e o time montado é dar uma goleada. Legal. Manda um abraço para o meu amigo Ocimar Marciano, tem um projeto maravilhoso. Desejar boa sorte a ele. O André, a próxima pergunta é minha. Esse caso aconteceu comigo. Eu estava jogando uma final do Campeonato Rural aqui em Serrinha e nós estávamos ganhando de 2-1 e aí um zagueiro fez algo que para mim eu nunca vi algo parecido, né? Como nós sabemos que jogos televisionados, existem as câmeras, hoje existe o VAR, acho que é quase impossível a gente ludibriar a arbitragem, né? A gente insinuar alguma coisa. Mas no futebol amador e alguns jogos promovido pela Federação Baiana, acho que vocês também não têm tantas informações diante de câmeras. Enfim, o que aconteceu? O zagueiro, ele me fez uma falta e aí o juiz deu um cartão amarelo a ele. Só que ele disse que a falta foi minha e veio pra cima, me peitou, o juiz deu o cartão e deu as costas. No momento que o árbitro deu as costas, ele cuspiu na mão dele e o próprio cuspe ele tacou no rosto dele. E aí chamou o árbitro e disse que eu tinha cuspido. O árbitro veio e me deu a cartão amarelo também. E aí daí onde eu perdi a cabeça, eu fiquei maluco, enfim, desequilibrado emocionalmente. Enfim, o que você faria, cara? O que você faria numa situação dessa? O que você acha? Faltou despreparo? Perdoa o árbitro pelo fato dele não ter câmeras, não ter pessoas... Era um campeonato rural, não tinha tanta tecnologia, não tinha nada, enfim. O que você acha desse fato? A orientação é de, principalmente, se houve uma jogada onde a gente vai punir com a sanção técnica e a sanção disciplinar, o que eu quero dizer? Se houver uma falta,
A gente vai dar o tiro livre direto ou indireto. E se houve a aplicação da sanção disciplinar, que é o cartão amarelo, foi aplicado. O mais correto é não dar as costas. Então, para mim, pecou, né? Não estou julgando, mas aí pecou por não ficar de olho. Esperar esse jogador sair um de perto do outro, ou sair até de perto da bola, por exemplo. Se há uma falta, e essa falta, o atacante quer cobrar rápido. Se eu tiver de costas e o zagueiro coloca o pé, né? Ou vice-versa, ou ao contrário, o zagueiro quer sair rápido, o atacante vai lá e coloca o pé. Assim como ele fez, ele encenou uma cusparada, e se no caso houve uma cusparada, na regra, cartão vermelho. Você teria que ser expulso, mesmo ele estando equivocado, né, que não, você não cuspiu, segundo você, não houve essa cusparada, o cara encenou tudo, mesmo assim você teria que ser expulso, porque é tido como uma agressão, cuspir na cara do adversário, bater ou tentar bater, se o cara tentar te dar um soco, passar próximo do seu rosto, e você tirar, mas não pegou. Mas não pegou porque você tirou o rosto. Precisa você quebrar o rosto para poder expulsar o atleta? Não. Ele tem que ser expulso porque ele deu o soco, ele deflagrou o soco. Então, a mesma coisa. Se você cuspir na cara do adversário, agora pecou o nosso colega aí, que não ficou de olho. Como diz a turma... Aí o Franklin Carvalho está falando, está perguntando, Leone, os assistentes não viram? Não viram. Não viram. Eu ganhei de brinde esse cartão amarelo e parabenizo a malandragem do zagueiro, que foi algo que até hoje nós somos amigos, hoje ele trabalha numa farmácia, eu encontro, eu digo, rapaz, até hoje nunca saiu da minha cabeça. Eu nunca vi algo igual, cara. Foi muita malandragem da parte dele. Ele tem que ganhar um Oscar fazer um negócio desse. Tem que ganhar um Oscar, cara. Vamos lá. Quero mandar um abraço pro meu amigo Franklin Nascimento, o Jefferson Bruno, o Caio Oliveira, a galera aí marcando presença. Obrigado, galera. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas para o nosso árbitro da Federação Baiana, André Marques. O André, outra pergunta assim como qualquer equipe, né, seja de dois, uma dupla de dois, como diz o outro, uma dupla de dois. No arbitragem, acho que vocês têm o árbitro central, os assistentes, o delegado, 4, 5, 6, enfim. Porém, vocês não têm o privilégio de trabalhar sempre com a mesma equipe, com aquela os mesmos auxiliares, o mesmo quarto árbitro, enfim. A gente sabe... Acho que até onde eu sei, são sorteios, né? Existem as escalações diante de sorteios. Vocês podem opinar, vocês têm a opção, vocês têm a liberdade de pedir ao seu chefe, ao seu superior, para escalar determinadas pessoas para trabalhar com você, ou tem que sair o sorteio, todo mundo respeita e vamos trabalhar? Já pensou se eu pudesse trabalhar com Franklin Carvalho todos os jogos? Tava tranquilo, com bigode todos os jogos. Tava tranquilo, pô. Aí fica fácil trabalhar com esses caras. Ser assistente com esses caras aí é bom demais, pô. Trabalhei de quarto árbitro para bigode aqui no sub-20. Pô, eu não trabalhei, eu fiquei ali só tranquilo, muito tranquilo. É uma forma de trabalhar muito boa. Seria ótimo se nós tivéssemos esse privilégio, mas também, às vezes, pode cair naquela mesmice. É muito importante a gente ter esse revezamento de árbitros, até mesmo porque essa mescla, o crescimento de todos os árbitros. Porque você aprende metodologias diferentes, você aprende alguns macetes, alguns atalhos, né? Você aprende com cada árbitro. Então, isso é muito bom, muito importante, esse mix, essa mistura de cultura, essa mistura de entendimento da regra, é muito bacana. Legal. Mandar um abraço pro meu amigo Tonhão, acabou de entrar, meu atacante Breno Kennedy, diferenciado. André, surgiram duas perguntas.
Mandar um abraço aqui rapidinho pro pessoal do União Esporte Clube, né, uma turma muito animada aí, que sempre está participando de vários campeonatos e que me tem um respeito muito grande. Também mandar um abraço para o meu amigo Davidson, da Liga de Estevão, que está fazendo um campeonato rural aí, que infelizmente pela pandemia teve que dar uma parada, mas foi uma parada breve, e nós vamos dar continuidade assim que acabar essa situação no Brasil. Com a fé em Deus, meu irmão. Já não aguento mais. Professor, o Bruno Carvalho pergunta o seguinte: analisando a sua carreira até o momento, você prefere dar seguimento atuando como árbitro ou você voltaria a ser técnico de futebol? Velho, é uma paixão muito grande trabalhar como treinador ou como preparador físico, né? Mas, infelizmente, a estrutura que nós temos hoje dentro da Bahia é pouco espaço para muita gente. Nós temos aqui hoje equipes de ponta, 2 ou 3, e as demais, infelizmente, seguem enxugando gelo, ou seja, assim, não desmerecendo todo o trabalho é válido, mas monta uma estrutura, você sabe disso, monta uma estrutura ali durante 3, 4, 5 meses, depois desmancha tudo, volta tudo ao zero. Então, é meio complicado, porque nós temos contas a pagar, nós somos pais, somos marido, temos pais também, temos mãe, temos pessoas que dependem da gente, nós temos nosso próprio investimento pessoal de melhoria de trabalho. Hoje eu sou graduado em Educação Física em licenciatura, terminando uma outra graduação em bacharel, já estou pensando na minha pós, então tudo isso é um investimento. E se você trabalha só 3 meses, né, no primeiro semestre e mais 3 no segundo, você tem metade do ano trabalhando e a metade do ano parado. Então fica um ano meio que quebrado, meio que improdutivo. Então, para mim, está sendo muito difícil, infelizmente, ficar de fora de uma coisa que a gente gostaria de estar mais presente, que é a parte funcional mesmo do campo de jogo, participando como treinador ou como preparador físico. Legal. Ô André, você teve o prazer de conhecer o pastor, um cara que, diga assim de passagem, foi o cara que eu aprendi muito, foi o cara, a minha referência, foi o cara que me botou debaixo do braço e falou: ó, Léo, o caminho é aqui, a bola funciona assim. Então, pastor, ele já falei isso diversas vezes, ele para mim é o meu paizão, foi o cara que me botou no caminho, me mostrou o lado bom, o lado ruim, como funciona de fato o futebol. Aí eu quero te perguntar porque eu ouvi dele, numa arquibancada. Quando o juiz apitou o jogo, ele falou assim: Léo, o juiz é bom. Aí eu falei: ô pastor, como é que você sabe se o juiz é bom, rapaz? Ele fez: pelo apito, Léo. Pelo silvio do apito. O silvio do apito. Isso é de verdade, prevalece, ou é balela, ou é lenda? Olha, hoje nós temos até uma orientação com relação a vender essa boa imagem. Vai de tudo, vai do seu material, ao qual você chega no estádio. Nós temos que chegar numa posição onde as pessoas possam te olhar com a segurança de que está vindo um árbitro e não um soprador de apito. Se você chega lá sujo, com a calça desbotada, com um tênis ou um sapato desalinhado, com um cabelo muito grande, um bigode fora da risca, com a barba, você já começa a ganhar um descrédito. Você pode ser o melhor árbitro do mundo. Se você não aparenta bem, você já entra perdendo, porque alguém dentro do campo do jogo já vai entrar com desrespeito à sua atuação. Então é muito importante você saber trilhar o seu apito no início, o posicionamento, o gestual, para que você possa vender uma boa imagem. Vender a boa imagem não é tapear ninguém, e se mostrar que você está apto a estar ali. Como o nosso amigo pastor, belíssima experiência que tem, de muitos e muitos anos de jogos,
pôde avaliar o cara logo na primeira soprada de apito, no primeiro silvio de apito mais direto. Então, esse relato que eu acabei de citar aqui foi um dos aprendizados com o pastor. O pastor é sensacional. O André, o Franklin está falando que foi um prazer, que o privilégio foi dele trabalhar com você, né? O Bruno Carvalho está agradecendo aí a mim e a você, que você é um professor que você conhece muito, enfim. O Marcelo Belletti entrou aí, é um treinador, né? Professor. Seja bem-vindo. O André, outra coisa. Rapaz, o tempo passa rápido, viu, André? Já estamos chegando aos 8 minutos finais, por incrível que pareça. Bastante. Irmão, eu tenho uma outra pergunta, que é a seguinte. Hoje a gente tem o VAR atuando, né? Eu acredito que você ainda não tenha tido, talvez não tenha tido o privilégio de atuar com auxílio do VAR. Se já atuou, você responde. Se não, você vai responder também. E me diga o que é que você acha. Se realmente o VAR... Eu acredito que veio para somar. E eu quero saber a tua opinião. E a gente sabe que ainda que o VAR esteja atuando, colaborando, existem alguns erros. O que é que você acha do VAR? Antes disso, eu gostaria aqui de salientar justamente que Franklin Carvalho fala aqui que existe a regra da Globo. Às vezes, algumas emissoras ela tem algumas pretensões com relação aos campeonatos e querem que o árbitro faça uma aplicabilidade que seja de uma visibilidade maior para a determinada emissora do que para o jogo propriamente dito. Então, o que o árbitro tem que observar justamente no VAR é que o VAR, para aqueles que não sabem, foi criado justamente por uma pessoa, um brasileiro, Manuel Serapião Filho, que foi o mentor, né? Eu tive o prazer, um abraço para meu amigo Manuel Serapião, um cara que eu aprendi, o professor Manuel Serapião. Eu estive com o pessoal da EBA, Associação de Árbitros da Bahia, em um curso de atualização com essa fera. Eu tive o privilégio de ter aquele curso. Se eu pudesse pagar mais uns 10 cursos com aquele cara, eu pagaria, porque muito, 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 muito proveitoso. E o VAR ele veio para ratificar, justamente, tirar a responsabilidade que os árbitros tinham justamente com a televisão. Porque a televisão estava colocando muito árbitro na geladeira, porque eles batiam o tempo todo em cima, porque eles tinham a tecnologia deles, e olha, é contra tal equipe, ou não teve uma boa visibilidade para a minha emissora, eu vou meter o pau ali naquele árbitro e alguém vai ter que tomar alguma medida. Então o VAR ele vem para minimizar bastante, apesar de algumas polêmicas, a gente está se adaptando. A cada dia que passa, a regra vai mudando para flexibilizar e melhorar mais o andamento do jogo, mas para mim é uma excelente tecnologia que tem ajudado muito, muito, muito a vida, da lisura do jogo, da verdade que não haja aqueles jogos com aqueles gols, os certos gols de mão dos senhores Maradona, seu Túlio, etc., e alguns outros gols de pênaltis inexistentes, o pênalti que existiu e não foi marcado. Então, vem para reparar justamente, para poder dar um suporte maior ao árbitro. Legal. Mandar um abraço aqui para o meu chegado aí, Tiago Cordeiro, um dos secretários do nosso município aqui. Tiagão, seja bem-vindo, irmão. André, a próxima pergunta é minha também, que é a seguinte, cara. Já houve jogos que você, obviamente, atuando, onde você marcou um impedimento? Obviamente, na teoria, o bandeirinha é quem sinaliza primeiro. Mas, às vezes, o árbitro chama a responsabilidade e ele mesmo dá o impedimento. Mas eu quero te estender a pergunta. Qualquer infração que você marcou, você, após chegar em sua casa, em alguns momentos, você, ou até durante o jogo, você ficou pensativo, porra, eu acho que eu errei.
ou se você errou e falou, pô, eu acho que eu acertei. Enfim, já houve essa dúvida, esse conflito psicológico entre você e a sua mente? Olha, eu tive no ano passado um erro, eu errei mesmo no jogo, por conta de uma situação inusitada, colocaram um carro de som atrás, atrás ali do banco de reserva do time da casa, e o cara, o locutor, tava narrando todo o jogo. E Coité aí acontece isso, viu? Em Coité acontece teve muito isso. um, teve, a gente pediu para desligar o som lá. Lá teve que desligar. No jogo entre Coité e Rui Barbosa, desligou o som, no Intermunicipal. Nesse jogo da Copa da Laranja, infelizmente a gente pediu que o cara parasse lá. Ah, não, mas o cara só vai fazer alguns comentários e tal. O cara ficou falando e aí teve a bola saiu na linha de fundo, o goleiro pegou para cima da linha, colocou e tal. E ele falou uma falta na área, só que tinha tido um choque dentro da área. E aí quando ele falou, cara, que era uma falta, estava muito longe na outra área, eu fui para a linha do penúltimo defensor e esse tiro de meta foi cobrado. O atacante estava em posição de impedimento, saiu a minha sorte, né, digamos assim, na infeliz marcação, foi que a bola sobrou no lado do campo, onde o zagueiro ainda teve o poder de participar da jogada, e eu sinalizei o impedimento. E aí depois alguém gritou, olha, mas foi tiro de meta. Só que a bandeira já estava em cima e o árbitro já tinha marcado a posição. E aí a gente percebeu tudo isso, mas graças a Deus o árbitro teve um desenrolar muito bom e os atletas também entenderam, que eles também ouviram de que tinha o locutor tinha comentado sobre a falta e eu acabei me distraindo da partida. E isso também serviu de lição para que eu prestasse muito mais atenção no jogo, independente da parte externa, do que está acontecendo fora do campo de jogo. Isso Mas foi no foi meio Intermunicipal complicado. ou Cheguei em casa, Campeonato Municipal? foi no campeonato da Copa da Laranja, daqui da região de Entre Rios, Alagoinhas e etc. Aqui também Legal. tem um colega nosso aqui, Fernando Gabriel, está perguntando para falar um pouco sobre a experiência na Copa São Paulo, Ô quando eu André, trabalhei pelo deixa eu Atlético. te falar, Experiência muito boa. a gente só tem um minuto, seja, se você puder ser breve, para a gente fazer os Pronto, tá agradecimentos tranquilo. finais. Pronto, Então, a Gabriel, experiência foi foi. muito boa. A experiência foi muito boa, né? Uma experiência ao qual todo profissional que se preze, ele quer passar pela Copa São Paulo, que é, digamos assim, o campeonato de base que o cara faz para poder seguir como profissional. Acho que, como você falou, né, todos os profissionais, inclusive acho que todos os jogadores de base têm esse sonho e Sim. quer participar da Copinha. Quero saudar aqui o nosso amigo Paulo Matos, aqui da cidade de Pé de Serra, vizinho a Riachão, Cobrinha, jogador de São Paulo. Jogador de São Paulo, Vitória, Criciúma, enfim, uma porrada de time aí. Fizemos uma live muito bacana. Paulinho, forte abraço, seja bem-vindo. André, vamos lá. A próxima pergunta você atuando como árbitro, agora você atua como assistente. Aí eu quero te perguntar, essa relação, ela tem que ser de fidelidade. Acho que o bandeirinha e o árbitro, o bandeirinha, você atuando, o bandeirinha tem que ser o seu fiel escudeiro. Existe a possibilidade de o bandeirinha querer ferrar o colega ali? Acho que a gente sabe que existe a vaidade, existe a inveja, existe uma série de coisas. Ah, você conhece o Paulo Matos? Você falou em cobrinha, ele respondeu aí. Cobrinha jogou com Cote, Marco Antônio, empresário aí, ele sabe, lá em Salvador a gente já teve a oportunidade de jogar junto. Ah, cara sensacional, viu? Conheci a história dele aí, apesar de ser meu vizinho Bacana. aqui, show de bola, um ser humano maravilhoso. E André, essa é a minha pergunta aí. O que é que você acha? O que é que você entende? Olha, eu entendo que dentro da arbitragem não pode haver Ó, vaidade, mas ó, essas a gente são já as entrou regras. no 20 segundos, irmão. Finaliza rapidinho pra gente se agradecer aqui, desde o que acabou. Ai, caralho. Caiu, irmão.
Bom, pessoal, a nossa live caiu. Acho que o André tocou em alguma coisa lá que errou. Aqui um abraço a todos. Obrigado por participarem mais uma vez. Essa live vai estar salva no meu YouTube, Leone Boleiro.